Requerimento número 309/2013. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito se reclama no Brasil da impunidade e há sempre quem diga que faltam leis mais severas que permitam a punição aos infratores. É uma meia-verdade, pois a falta de punição realmente acontece, mas legislação é o que não falta. Ao contrário, há muitas leis, inclusive algumas redundantes. Um dos problemas que leva à impunidade está associado à falta de fiscalização. É o que acontece com a panfletagem de propaganda comercial em Mairinque. Desde o fim de 2009, há uma lei que trata do assunto, a de número 2.817, mas parece que é mais uma daquelas leis para inglês ver, ou seja, sem a efetiva fiscalização dos órgãos competentes, ou que o que se vê na cidade é uma inundação de panfletos depositados em para-brisas de carros ou encaixados nas grades de residências, resultando em poluição ambiental e visual, já que as pessoas não se sentem responsáveis por se livrar da propaganda, considerando-a lixo, e acabam jogando-a no chão, muitas das vezes de forma automática e involuntária, ainda que isso também não seja concreto. Ante o exposto, requeiro à Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura, nos termos regimentais, que informe à Câmara o seguinte. 1. Das empresas descritas no artigo 3º da referida lei, quantas e quais estão inscritas no cadastro de contribuintes mobiliários desde 18 de dezembro de 2009? 2. Desde essa mesma data, quantas e quais concessões de licenças foram expedidas para o fim de distribuição de panfletos de propaganda comercial? Houve o respectivo pagamento de taxa de publicidade? Se negativo, por quê? 3. Quantas e quais autuações de multas foram lavradas baseadas no artigo 10 da Lei nº 2.817? 4. Em relação à propaganda anexa, o que será feito com seus responsáveis, já que ela foi depositada em veículos estacionados no centro da cidade na semana passada, o que contraria o artigo 5º da referida lei? Vereador Alexandre Peixinho. Questão de ordem, senhor presidente. Esse requerimento eu quero que seja votado nominal, e o senhor estava ocupado e o vereador, professor Giovanni, foi tão rápido que ele recebeu o meu recurso, eu queria que fosse lido. O recurso eu queria que fosse lido na íntegra. Se quiser dar andamento e ler, após ler os requerimentos, eu também aguardo. Fica a critério de Vossa Excelência. Peço ao secretário que faça a leitura do recurso número 1. Recurso número 1/2013. Alexandre Peixinho, vereador desta Casa, vem, nos termos do artigo 230 e seguintes do Regimento Interno, interpor o presente recurso conforme a fundamentação a seguir apresentada. Resumo. O recurso tem por objetivo anular a decisão da presidência da Câmara de submeter ao plenário o pedido verbal do vereador professor Giovanni, apresentado na sessão ordinária de 9 de outubro de 2013, no sentido de dividir e votar em blocos as emendas apresentadas pelos vereadores ao projeto do Plano Plurianual 2014-2017. Visa, com isso, que sejam anuladas, além dessa, todas as irregularidades posteriores. Visa ainda que a tramitação daquele projeto de lei volte ao momento da votação das emendas. Os fundamentos legais do pedido estão no artigo 78, inciso 1, artigo 27, parágrafo 3º, no artigo 219, inciso 1, a linha C, e no inciso 2, a linha A, e no artigo 269.
Eis os dispositivos legais. Artigo 230. Os recursos contra atos ou decisões do presidente ou mesa da Câmara deverão ser interpostos por vereador ou comissão no prazo de 2 dias, contados da ocorrência ou da ciência, quando esta se der posteriormente. Parágrafo único. O recurso far-se-á por petição, que será numerada em série anual e indicará: inciso 1. O ato ou a decisão de que recorre e os nomes dos respectivos responsáveis. Inciso 2. O dispositivo legal em que se fundamenta. Inciso 3. A providência que se pretende. Artigo 78. Compete ao vereador: 1. Participar de todas as discussões e deliberações do plenário. Artigo 27. O presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativa e diretiva de todas as atividades internas, competindo-lhe privativamente. Parágrafo 3º. A interpretação deste regimento cabe exclusivamente ao presidente da Câmara, que, nos casos omissos, norteará sua decisão pelos princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da independência e harmonia dos poderes. Artigo 219. A discussão e votação do projeto que receber substitutivos ou emendas obedecerá às seguintes normas. 1. Para projetos sujeitos à discussão única. A linha C. Não havendo substitutivo ou rejeitado este, entrará em discussão o projeto e as emendas apresentadas ao mesmo, podendo cada emenda ser discutida em separado a pedido de qualquer vereador. 2. Para projetos sujeitos a 2 discussões, a linha A. Observar-se-ão, na primeira discussão, as normas do inciso anterior. Artigo 269. O vereador presente à sessão não poderá excusar-se de votar, devendo, porém, abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade quando seu voto for decisivo. Das razões do recurso. 1. Da importância do voto. A função primordial do Poder Legislativo é legislar. Tanto é assim que, mesmo este órgão tendo outras funções relevantes, é a função legislativa que lhe dá o nome. E, embora, nos últimos tempos no Brasil, lhe tenha sido subtraída a iniciativa de projetos importantes para a população, continua sendo de sua competência a aprovação de tais medidas. É essa aprovação que faz de simples propostas leis, ou a não aprovação, a rejeição, que as transforma em documentos arquivados. Aprovação e rejeição se fazem por votos. O voto, portanto, é o mecanismo que dá vida ao Poder Legislativo. É para dar esse voto que foi estruturado todo o sistema eleitoral, que se destina a escolher aquelas pessoas que gozarão da prerrogativa constitucional de manifestar livremente sua opinião, através do voto, e com isso decidir os destinos do município, do Estado e do país. E é para se proteger a liberdade do voto, que não pode ser tolhida de forma nenhuma por ninguém, que a Lei Orgânica do Município prevê, em seu artigo 30, a inviolabilidade dos membros do Poder Legislativo por suas opiniões, palavras e votos. Por isso, é fácil compreender por que o vereador não pode escusar-se de votar, conforme determinação do artigo 269. O voto é obrigatório. O voto, por um lado, é um direito inviolável do vereador, mas é também uma obrigação, da qual ele não pode se esquivar. A única exceção, facilmente compreensível, está nas situações em que o voto não seria dado em favor da população, mas em favor próprio. Em tais casos, o vereador tem a obrigação de não votar. A importância do voto é tanta que, nos termos do artigo 14, parágrafo único da Lei Orgânica, o vereador só pode ser considerado presente à sessão se participar das votações, não bastando assinar o livro de presença e participar dos trabalhos do plenário. 2. Dos fatos. Na sessão ordinária do dia 9 de outubro de 2013, na fase da ordem do dia, o vereador professor Giovanni propôs que as emendas ao projeto do plano plurianual fossem votadas em blocos, especificando quais comporiam cada bloco, sem, no entanto, explicar qual teria sido o critério utilizado para agrupar umas e outras. O recorrente prontamente se manifestou contrariamente à votação em bloco
e solicitou expressamente que suas emendas fossem lidas. O vereador Rodrigo, arguindo sua condição de presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, requereu que as emendas fossem votadas uma a uma. O vereador Giovanni argumentou que eram muitas as emendas e que a sua análise individual demandaria muito tempo. O vereador Elinho Moreto, lembrando que não havia consenso sobre a proposta do professor Giovanni, requereu que fossem lidas todas as emendas. O vereador professor Giovanni discordou, sustentando que seu pedido era de consulta ao plenário e que a decisão deveria ser da maioria. O recorrente questionou o vereador professor Giovanni sobre o critério proposto por ele para agrupamento das emendas, observando que não existe no regimento interno a previsão do agrupamento de emendas. O vereador professor Giovanni silenciou e não explicou a razão de sua proposta. Então, o recorrente solicitou que suas emendas fossem votadas uma a uma e pelo sistema de votação nominal. Vossa Excelência, então, confirmou a decisão de submeter ao plenário o pedido do vereador professor Giovanni. Foi quando o recorrente solicitou que ficasse registrado seu alerta de que o regimento interno estava sendo contrariado e reiterou seu pedido para que suas emendas fossem votadas uma a uma e pelo sistema de votação nominal. E concluiu: o senhor é o presidente, mas não manda no regimento interno. Mesmo assim, Vossa Excelência reiterou sua decisão de submeter o pedido do vereador professor Giovanni ao plenário, dizendo que aquilo que o plenário decidisse estaria decidido. O vereador Kiyoshi Hirakawa discordou da proposta do vereador professor Giovanni e também formulou o pedido para que as emendas fossem lidas uma a uma e votadas nominalmente. O vereador professor Giovanni justificou sua proposta, alegando que sua preocupação era com o tempo e que a forma de agrupamento foi decidida por um grupo. O vereador Rodrigo da Imobiliária, lembrando que foram realizadas 2 audiências públicas sobre o PPA, enfatizou a importância do projeto e a necessidade da publicidade e da transparência. Pediu que as emendas fossem lidas e votadas uma a uma, demorasse o tempo que demorasse. Vossa Excelência, apesar dos reiterados protestos, colocou em votação o pedido do vereador professor Giovanni, o qual foi aprovado por 7 votos a 5. Em seguida, depois do protesto do recorrente, Vossa Excelência determinou que as emendas fossem lidas, o que foi feito. Ao serem colocadas em votação as emendas do recorrente, o vereador Rodrigo da Imobiliária declarou que pretendia aprovar uma das emendas e rejeitar as demais, e questionou como isso seria feito, ao que Vossa Excelência declarou que seria impossível, porque o plenário havia decidido pela votação em bloco, e então só se poderia aprovar ou rejeitar todas conjuntamente. 3. Das irregularidades. É fácil compreender por que o pedido do vereador professor Giovanni não poderia ter sido submetido ao plenário. Em primeiro lugar, porque não existe tal previsão no regimento interno, e nem poderia haver, já que cada proposição apresenta um conteúdo próprio, cada uma deve ser analisada individualmente e, principalmente, porque o vereador tem o direito e a obrigação de votar em cada proposição submetida ao plenário. E não se diga que o plenário é soberano, pois o plenário é soberano apenas e tão somente no âmbito de sua competência. Isso quer dizer que não se pode submeter ao plenário decisões que ele não tem competência para tomar. Imagine-se, a título de ilustração, que um vereador propusesse a instituição da pena de morte no município. Poder-se-ia alegar que o plenário é soberano e submeter a ele tal decisão? Evidentemente não, porque o plenário é o órgão legislativo do município e não tem competência para uma decisão como essa. Assim como não tem competência para impedir um vereador de votar contra ou a favor de qualquer proposição. Ninguém pode impedir, até porque votar é uma obrigação. Por isso, Vossa Excelência, que cabe interpretar o regimento interno, deveria ter informado ao vereador professor Giovanni que sua proposta não poderia ser submetida ao plenário, uma vez que o plenário não pode tomar tal decisão. Ao invés disso, Vossa Excelência acatou o pedido, submeteu ao plenário e, quando foi questionado pelo vereador Rodrigo da Imobiliária, informou que ele não poderia aprovar uma das emendas do recorrente e rejeitar as outras, como ele pretendia, uma vez que o plenário havia decidido que a votação seria em bloco. Com isso, o recorrente foi prejudicado, porque sua proposta não recebeu os votos favoráveis que poderia receber. Assim como prejudicado foi o vereador Rodrigo, que teve tolhida sua liberdade de voto, e assim como foram prejudicados todos os vereadores, em razão de uma decisão flagrante e irregular de Vossa Excelência.